Olá, quantos enfermos foram curados no tanque de Betesda? Eu sou Ivone Chagas, para quem não me conhece, mestra no corpo do Senhor Jesus Cristo, ensinando a palavra de Deus com amor, com alegria. Nós vamos estudar sobre o tanque de Betesda, porém, antes eu preciso dizer alguns versículos. Um deles, Oséias 4:6, nos diz: O meu povo perece porque lhe falta entendimento. Entendimento é uma palavra que nós, psicólogos, gostamos muito dela, porque faz parte do que existe dentro da nossa mente ou nossa alma. A nossa alma tem sentimentos, tem vontade e tem razão. Dentro da razão, obviamente, tem os nossos raciocínios, tem a nossa inteligência, né? Tem o nosso entendimento. Eu posso entender algo porque eu estudei bastante, porque eu tenho experiências. Quanto mais eu conhecer este algo, mais eu tenho condições de entendê-lo. Assim, quantos enfermos foram curados no tanque de Betesda, exige que usemos o nosso entendimento. Para isso, vou lançar mão de Colossenses no capítulo 2. Nós vamos fazer uma volta na palavra do Senhor antes de chegarmos a João no capítulo 5. O apóstolo Paulo, escrevendo para os cristãos de Colossos, ele fez uma advertência em 2 versículos e ela nos serve bastante, tanto para o nosso dia a dia, quanto especificamente para o tanque de Betesda. Ele diz no versículo 8: Cuidado! E como eu sou professora, eu sempre digo para os meus alunos que quando você medita, você vai pegando palavras por palavras, você não lê rápido. Cuidado é algo como um semáforo, é um sinal amarelo. Você precisa prestar atenção. Então ele diz: cuidado, então vai ter algum perigo. Cuidado que ninguém vos venha enredar como uma rede que se põe para passarinho. Com duas coisas, com sua filosofia e segunda, com vãs sutilezas. Sutileza é algo que exige uma agudez de pensamento, de entendimento. Ele diz: cuidado, tem gente aí que está trazendo para você filosofias que, se você não conhecer, você pode ser enredado. Mas também tem sutileza. Eu digo, sutileza é coisa de raposa matreira. Vai devagarzinho, sabendo onde quer dar o bote. Já no versículo 4, ele havia dito: Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Vou dizer novamente. Eu digo, queridos, que há textos bíblicos, há versículos bíblicos que caíram no popular. Popular, todo mundo sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, todo mundo sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, todo mundo sabe trazer todos os dias, mas pouquíssimas pessoas, ainda que tenham passado anualmente por leituras bíblicas, poucas pessoas são aquelas que prestaram atenção em Colossenses 2:4, que diz assim: Assim vos digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Vamos olhar primeiro que tem engano, que lá no versículo que nós lemos primeiro, ele coloca como um enredar, né?
Quando se quer pegar passarinhos, coitado dos passarinhos, se enreda colocando uma comidinha lá, mas logo o alçapão vai pegá-lo, ele vai ser enredado. Aí o apóstolo diz: olha, que ninguém lhe engane. Mas para ninguém me enganar, e obviamente há muita gente que, fazendo parte do grupo das trevas, vai desejar me enganar, que ninguém me engane, ou seja, eu não devo permitir que pessoas me enganem. Então, para isso, eu vou ter que cuidar, e o apóstolo diz especificamente com que, qual seria o alçapão, qual seria a rede que os meus enganadores tentariam ou tentarão se utilizarem para me enganar. Ele diz raciocínios falazes. Nós estamos pensando em entendimento, em mente, em raciocínio, em inteligência. E ele diz raciocínio, que é uma coisa muito boa. Raciocínio é substantivo. Mas o substantivo, ele pode mudar conforme o adjetivo. Assim eu vou sair um pouquinho daí e vou falar de bola, que é um substantivo conhecido de todo mundo. Eu quero que você perceba como eu vou transformar uma bola apenas modificando os adjetivos. Então eu vou lhe dizer, eu tenho uma bola branca. Eu tenho uma bola roubada. Eu tenho uma bola de jogar futebol. Eu tenho uma bola que eu ganhei de presente. Você percebe como o adjetivo modificou esta bola? Eu tenho uma bola murcha. Então, uma bola branca, eu estou designando apenas a cor dela, mas ela é utilizável ainda. Quando eu digo que eu tenho uma bola murcha, embora ela continue sendo bola, pelo menos enquanto ela estiver murcha, ela não serve para a função dela. Assim, eu oriento muito os meus alunos, observem os adjetivos da Bíblia, porque o adjetivo, aquilo que qualifica o substantivo, vai nos dizer se aquela bola ainda vai servir para aquilo que ela deveria ser útil ou não. O apóstolo Paulo se utiliza de um substantivo maravilhoso que é raciocínio. Porém, ele acrescenta um adjetivo que é raciocínios falazes. Agora, a grande questão é que muitos de nós não temos o amor de chegar lá no professor Google e perguntar o que é falazes. E nós vamos lendo a Bíblia assim, raciocínios falazes, e muito pouco crente sabe o que é um raciocínio falaz. Os raciocínios falazes são raciocínios que vêm de falácias. E aí, queridos, olha, eu me lembro que eu já tive dicionário, hoje eu não tenho mais dicionário, eu já tive dicionário grossíssimo. Em relação a versículos bíblicos, eu já tive concordância bíblica, que o adjetivo dela era concordância bíblica exaustiva, ela era imensa. Hoje nós nem precisamos lançar mão disso, porque nós temos o Google, rapidinho, é só você parar um pouquinho a leitura, abrir o Google, o que é falazes, para que você possa de fato compreender o texto. Eu digo, antes de você compreender aquilo que espiritualmente a Bíblia quer dizer, eu digo, antes de você entender o espirituês, você precisa, eu também, compreender o português. Se eu não compreendo português falazes, como eu vou entender o que é mesmo que o apóstolo está dizendo que pode ser um alçapão para me enganar? Vou ler novamente, que eu já fui muito longe. Assim digo, para que ninguém vos engane com
raciocínios falazes. Eu quero ler agora definições, uma pequena definição de falácia para você. O que vem a ser uma falácia? Falácia é um raciocínio ou um argumento com uma falha lógica. Olha, se tem uma falha na lógica, vai ser fácil me enganar. Que, embora pareça válido e convincente à primeira vista, é incorreto. Assim, o apóstolo está dizendo a muita gente que pega o microfone hoje, muita gente tem acesso a falar na internet. Ele está dizendo, cuidado, cuidado, porque muita gente vai raciocinar e esse raciocínio vai parecer que é perfeito, que é lógico, que é coerente, que é verdadeiro, mas ele diz, ele, embora pareça convincente, ele é incorreto. Assim eu estou dizendo para vocês, vão lá no Dr. Google, professor Google, e você vai ler sobre falácia, porque eu vou ler só 2 tipos de falácias, mas existe uma quantidade muito grande de falácias. Eu vou usar as 2 falácias que têm a ver com o nosso assunto de hoje, que é quantos enfermos foram curados no tanque de Betesda. Assim eu vou usar a primeira falácia. Qual o tipo dela? Apelo à autoridade. Então, os meus alunos que estudam Bíblia comigo, eles me consideram uma autoridade na Bíblia. Se eles disserem assim, bem, aquilo que mestra Ivone Chagas falou é verdade. Isso é uma falácia do tipo apelo à autoridade. Assim, muitos de nós deixamos de pesquisar, por exemplo, quando durante uma mensagem na igreja, ou durante uma aula, ou durante algo que você ouve, você tem um desconforto, parece uma dúvida, mas às vezes por uma preguicinha você não quer ir pesquisar. Você diz, não, mas foi a mestra Ivone Chagas que disse, então deve estar certo. O nome disso é falácia, e é uma falácia de apelo à autoridade. Mas nós sabemos que uma autoridade na Bíblia também pode errar, e como erramos, né? A outra falácia que vai ter a ver com o nosso assunto é a falácia do apelo à ignorância. Ora, se eu digo para você que toda Carapanã é azul, se você quiser juntar o apelo à ignorância com o apelo à autoridade, você vai dizer, se foi a mestre Ivone Chagas quem disse, então toda Carapanã deve ser azul. Aí nós misturamos 2 falácias, a de apelo à ignorância com a de apelo à autoridade. Eu vou ler melhor aqui o que é uma falácia de apelo à ignorância. É quando se diz que algo é verdadeiro apenas porque não se provou que ele é falso. Não houve uma prova. Ou o contrário. É uma falácia de apelo à ignorância quando se diz que algo é falso apenas porque ninguém provou que aquilo é verdadeiro. Assim, nós precisamos de provas. E em se tratando de textos bíblicos, qual a prova? A prova é a própria Bíblia. Nós, provavelmente, a maioria de nós já deve ter ouvido bons ministradores da palavra dizerem: a Bíblia responde à própria Bíblia. Às vezes, uma questão está lá em, por exemplo, Levítico, Êxodo, não lembro agora, sobre a fórmula do incenso. Só que lá em Apocalipse, olha, o último livro da Bíblia, é que nós vamos compreender de fato que é incenso. O incenso, lá na primeira aliança, bem lá no início, Moisés escreveu, era uma mistura
de ingredientes, uma mistura de especiarias odoríferas, mas quando chega em Apocalipse, o Senhor diz: o incenso são as orações dos santos. É isso que é odorífero para o Senhor. Então a Bíblia se responde. E aí, pensando nisso, agora nós vamos, saindo de falácia, vou para João, capítulo 21, o versículo 25. Esse evangelista vai nos dizer quantas coisas o Senhor Jesus fez aqui nos 3 anos de ministério dele. Lembramos que hoje nós estamos aqui querendo saber quantos, querendo saber quantidade. Antes de irmos para a quantidade do tanque de Betesda, nós vamos para a quantidade das obras genéricas de Jesus. João, capítulo 21, versículo 25, o apóstolo João nos diz assim: há, porém é depois disso tudo que ele já disse de obras do Senhor, há, porém, ainda muitas coisas, muitas outras coisas que Jesus fez. Eu queria que você grifasse muitas outras coisas, pelo menos registre na sua cabeça. Muitas outras coisas, muitas outras, muitas outras. O apóstolo está dizendo que o que Jesus fez não é só isso que está registrado aí nos evangelhos, de jeito algum. E ele diz assim, olha, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Queridos, isso é muito amplo quando se fala do que Jesus fez. Alguns de nós temos a tendência para reduzir as coisas, as obras, as curas, os sermões que Jesus fez. Eu vou ler novamente. É maravilhoso esse texto em relação. Naqueles 3 anos, Jesus só fez mesmo aquilo que está relatado, foi, já que o tempo parece diminuto de 3 anos, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro, vamos imaginar essa biblioteca que seria o mundo inteiro, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha, então, o nosso raciocínio já está se ampliando para nós imaginarmos que quando Jesus fazia algumas coisas, algumas eram relatadas, algumas eram escritas, outras não eram. Então, antes ainda de ir para o tanque de Betesda, especificamente no assunto que queremos, nós vamos para Marcos, capítulo 5. Nós estamos construindo a ideia. Já vimos que há falácias, porque fulano disse, eu acredito e continuo dizendo, mas a palavra nos diz que existem raciocínios falazes, que eu posso ouvir algo como sendo um argumento verdadeiro, mas aquilo não ser, embora pareça que é. E o apóstolo Paulo diz, cuidado, não deixe que lhe enganem. E agora nós vamos ler Marcos capítulo 5, eu inicio do versículo 24. Grande multidão seguia Jesus comprimindo. Se os alunos param para comer o versículo como o último pedacinho de chocolate. Não vamos já para o versículo 25, porque aí o Espírito Santo está nos dando pistas para que nós possamos compreender com mais clareza, com mais profundidade, o restante do relato. Assim, está dizendo grande multidão. Vamos pensar, multidão já é coisa grande.
se diz grande multidão, então o que que você imagina? Que a multidão era imensa. Ela não era só uma multidão, ela era uma multidão grandona, vamos dizer assim, grandona. E aí, o que que essa grande multidão fazia? Comprimia Jesus. Ora, tem muita gente no lugar. Tem uma pessoa que opera milagres fantásticos, extraordinários. Todo mundo, inclusive eu, se lá estivesse, ia querer empurrar, tirar a mão de um, tirar a mão do outro, tentando ir. E Jesus era comprimido por conta dessa grande multidão que, claro, queria estar perto dele. Aconteceu que certa mulher, eu gosto, uma de nós mulheres, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Queridos, esta é uma informação importantíssima. Olha, ali naquela multidão poderia haver pessoas que não eram doentes. Poderia haver curiosos. Eu queria curiosamente estar junto para ver tudo que ele fizesse. Esta mulher, ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Mulheres aqui, podemos saber o que é o sofrimento de 3 dias de menstruação? Há mulheres que têm muito mais dias de menstruação. Os homens, maridos, sabem, padecem. Os nervosismos da mulher, quando ela está antes da menstruação, na pré-menstruação, ela tem muito sofrimento na alma dela, ela fica nervosa. Às vezes durante tem, e às vezes depois também. Assim, nós estamos diante de um quadro hemorrágico que nos fala de que há sofrimento. Só que essa mulher, queridos, ela não sofre de menstruação apenas. Ela sofre de uma hemorragia que eu diria uma menstruação contínua por 12 anos. Ora, 12 anos, perdendo ferro, perdendo ferritina, essa mulher devia ser muito enfraquecida, cabelos frágeis, unhas frágeis, ela toda frágil, ela deveria ter uma pele pálida. Bem, e essa mulher, além do sofrimento biológico, além do sofrimento social, que todo mundo sabia, né? Hoje eu tenho 70 anos, não menstruo mais, mas quando eu menstruava, e qualquer mulher que menstrue ainda, ela não se sente muito à vontade que o outro saiba que ela está em período menstrual. Eu sei que os tempos mudaram muito, mas quando eu era adolescente, eu não gostaria de ir comprar um absorvente higiênico e fosse um homem que fosse me atender. Não, eu me sentia tanto constrangida. Hoje eu sei, as coisas mudaram muito. Mas nós sentíamos, e se nós olharmos o tempo dessa mulher lá atrás, né, a civilização era muito outra, então havia sim um sofrimento social, um sofrimento físico e ainda o sofrimento financeiro. A Bíblia diz que ela despendeu tudo quanto tinha, ou seja, ela se empobreceu para resolver esse problema. Assim, essa era uma das pessoas que mais desejava com muita veemência estar comprimindo Jesus, grudadinha nele. E aí diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus. Qual era a fama de Jesus? Não era que ele era um galã, que ele era bonito. Não, a fama é que ele era poderoso. Ele tinha poder, ele não só curava, ele ressuscitava mortos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, vamos lembrar que é uma grande multidão, tocou-lhe a veste. Não tocou o braço, a perna, só a veste. Por que ela só tocou a veste? Porque ela dizia, ela tinha uma fala com ela mesma, ela dizia,
se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Olha, queridos, a fama de Jesus era tão densa, tão forte, corria tão longe, que ela já sabia que ela nem precisava tocar nele, nem que ele fizesse uma imposição de mãos, não precisava. Nem que cuspisse nela, não precisava. Um método de Jesus, né? Não, ela não precisava disso. Ela disse: o poder dele é tão grande. E aí, queridos, quando ela foi pensando naquele poder que a fama de Jesus lhe dizia que ele tinha, ela foi desenvolvendo um nível de fé tal, tamanha, um nível tamanho que ela disse: basta tocar nas vestes. Pronto. E assim ela fez. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Eu quero lhe perguntar: o que Jesus fez para curar esta mulher? Nada. Jesus nada fez para curá-la. Esta mulher é uma sugadora de cura. Ele não impôs as mãos sobre ela, ele não cuspiu como ele vai cuspir, já cuspiu um cego, ele não orou por ela, Jesus nada fez por ela fez. E aí Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Eu queria ver a carinha de Jesus. Quem foi que me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então ele estava olhando, olhando, olhando. Então, eu ia falar sobre a mulher, mas ainda tem o questionamento dos discípulos, como se dissesse assim: Jesus, o senhor não está raciocinando bem, não, né? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ora bolas, Jesus. Aí é a interpretação de Ivone. Ora bolas, Jesus. Ora me poupe o Senhor. Como é que entre tantos toques, tantos apertos, tanta compressão, quem me tocou? Quem me tocou? Todo mundo te tocou. É que os discípulos estão querendo dizer, mas quando Jesus diz: não, teve um toque aqui especial, porque de mim saiu poder. Então a mulher, atemorizada e tremendo, tremendo, porque a lei dizia que uma mulher com hemorragia não podia estar em público tocando em ninguém, né? Ela estava com medo de padecer a sanção por estar impropriamente não cumprindo a lei. Atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Sozo, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, eu imagino que ela nunca mais tinha ouvido essa palavra que talvez o seu pai, a sua mãe tenha chamado ela alguma vez. A tua fé te salvou. Eu quero que nós pensemos no seguinte: esta é uma cura na qual, se Jesus não fizesse aquela pergunta na avaliação dos discípulos boboca, ninguém saberia que houve cura. Jesus não se mobilizou para fazer a cura. Ninguém viu cura nenhuma sendo orada, clamada, nada. Nem a mulher pediu, nem Jesus fez. A mulher foi lá e puxou a cura. Muito bem. Então, agora, sabendo que curas podem ser feitas só com o toque daquele que crê, agora sim nós vamos perguntar quantos foram curados no tanque de Betesda, e nós vamos para João no capítulo 5. João,
capítulo 5, João 5, tanque de Betesda, esse tanque tão famoso. Eu vou ler os versículos 2 a 3 inicialmente. Ora, existe junto à porta das ovelhas, é que o templo ele era rodeado por várias portas. Uma dessas era a Porta das Ovelhas. Havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de. Aí você vai prestar atenção nesses substantivos que tem aqui. Tinha enfermos, tinha cegos, tinha coxos e tinha paralíticos. Ora, nós poderíamos dizer que um cego é enfermo, que um coxo é enfermo, que um paralítico é enfermo. Porém, o Espírito Santo quis categorizar com especificidade só os 3, cegos, coxos e paralíticos. Então, na categoria enfermos, nós podemos jogar aí qualquer outro tipo de enfermidade. Então, aí dentro de enfermos, há muitas pessoas que, diferentemente de alguém que tem problema de visão, ou diferentemente de quem tem problema ósseo, como um coxo, como um paralítico, está ali padecendo. Essas pessoas esperavam, vocês sabem, um certo anjo tal. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem admirável pela sua perseverança. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, então alguém informou a Jesus. Então Jesus deve ter batido papo com alguém e perguntado. Ele ficou sabendo que o homem estava enfermo há 38 anos. Aí Jesus faz uma outra pergunta. Eu acho que os discípulos também acharam Jesus. Que pergunta boba. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos lá para o nosso chocolate, bem mastigadinho devagar. Está havendo um diálogo entre um homem que está em pé, um homem que está cercado por mais 12 outros homens e que frequentemente não ia ali naquele tanque. Então eu imagino que o vizinho do paralítico, e o outro vizinho, e o outro vizinho, e o outro vizinho, e mesmo os que estão mais à distância, estão assistindo a esta cena, e os mais próximos estão ouvindo o diálogo. Queres? Ah, Senhor, não posso, por isso, por aquilo. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha o nosso chocolatezinho. Bem, se eu estivesse ali junto, talvez eu pensasse, levantar? Esse homem está aí há 38 anos, como é que ele vai levantar? E esse homem que está falando não é o anjo que agita a água. Vai ser possível ele carregar o leito? Vai ser possível? Queridos, esse momento em que Jesus está ali chama atenção. Porque o homem não está num lugar em particular, ele está ali diante dos outros enfermos e coxos e paralíticos. Aí, depois que Jesus diz isso, aí vem um advérbio que diz imediatamente, advérbio de tempo, que também é importante nós olharmos, substantivos, adjetivos, imediatamente. Então, o Espírito Santo está nos dizendo a temporalidade. Após Jesus dizer, levante, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito. Pare, olha o chocolate. Dá uma olhada aí na sua mente, em todas aquelas pessoas que estão ao redor do paralítico. Dá uma olhadinha para elas. Imagina que os olhos estão estatelados. Imagine que
Se eu estivesse lá, eu gostaria que eu também pudesse ouvir alguma pergunta, como queres ser curado. Imaginemos que há muitos enfermos que estão ouvindo o diálogo, assistindo a cura imediata e assistindo o que o homem faz. Tomando o leito, pôs-se a andar. Eu quero que você pense nos olhares de todos que estavam ali. Eu não vou lhe dizer um certamente, porque se eu usasse esse advérbio agora eu entraria numa falácia. Eu não vou dizer que certamente alguns daqueles que estavam ali já sabiam, como aquela mulher da hemorragia, da fama de Jesus. Eu não tenho como garantir, eu não devo garantir, para não incorrer numa outra falácia. Mas eu posso dizer que é muito provável que a fama desse Jesus já tivesse chegado nesse alpendre aí. Porque era próximo do templo, era ali no templo. Assim, vamos ficar pensando, vamos imaginar um filme como quando Deus diz a Abraão, olha lá para as estrelas e use a sua imaginação. Abraão, olhe para o pó da terra, use a sua imaginação. Imaginação é uma parte da nossa vida mental, da nossa alma, que foi Deus quem fez, e através do uso da qual Abraão foi convocado para acreditar na promessa de Deus. Assim, eu quero é que você se desprenda do homem que está andando com o leito na mão e que você se prenda agora a todos os outros que estão ali. Sabe o que eu faria? Eu me jogava sobre Jesus. Eu arrancava as orlas do vestido dele. Porque ali não tinha só paralíticos, ali não tinha só coxos. Bem, um coxo já dava para ir se arrastando ou pulando, mas e os outros enfermos? Os outros enfermos, queridos, aí eu digo, eu não posso garantir, eu não devo garantir, mas que eu acho sim, que muitos outros se jogaram em Jesus, sim, eu acho, e por isso eu digo, eu não acredito que só um paralítico foi curado no tanque de Betesda. Não acredito mesmo. Não vou, volto a dizer, não vou querer incorrer no erro falacioso de dizer muitos outros foram curados. Se eu dissesse isso, eu estava incorrendo numa falácia. Por que falácia? Porque a Bíblia não registrou. Porém, voltando lá à definição de falácia, a falácia pela ignorância é quando se diz algo que é verdade. Se eu digo que naquele tanque 7 pessoas foram curadas, isso é uma falácia. Por que falácia? Porque eu não posso provar. Porém, também é falácia eu dizer que só um foi curado. Por quê? Porque a própria Bíblia não diz assim, não existe este versículo, não existe esta escritura, apenas um foi curado, não diz. Como a Bíblia não diz que somente um foi curado, eu e você não devemos dizer que só um foi curado, porque assim eu incorro na falácia de ignorância. Fora isso, queridos, vamos lembrar que João diz, Jesus fez muitas outras coisas que não foram registradas. Jesus fez a cura na mulher hemorrágica e o fez, nós sabemos que não foi com uma ação dele, ele fez mediante a ação da mulher, quem agiu foi ela buscando o poder. Ora, eu lhe digo, do mesmo jeito que a mulher da hemorragia tocou em Jesus e foi sarada, pelas duas questões. Primeiro, porque ele era poderoso. Segundo, que ela tinha fé. E quem está sofrendo,
tem mais possibilidade de desenvolver fé do que quem não está sofrendo. E aquelas pessoas todas ali no tanque de Betesda, quando vê aquele milagre extraordinário, você ficaria paradinha contemplando apenas aquele homem sendo curado, indo embora, você ficaria paradinho. Eu saía correndo e desabalada a carreira. Jesus se retirou, o restante do texto vai dizer que ele se retirou. Eu imagino um monte de Ivones correndo atrás dele, tocando nele e recebendo a cura. Então, eu estou dizendo, não garanto, não posso garantir, porque não existe o texto para dizer outros foram curados. Porém, eu me baseio na mulher da hemorragia e me baseio em que Jesus fez outras coisas que não foram escritas para dizer: eu não acredito que somente um foi curado no tanque de Betesda. Você não precisa seguir o meu argumento. Você precisa estudar a palavra, pedir que o Espírito Santo confirme isso ou não no seu coração. Graça e paz.